imunizando todas as partículas virais restantes, e neutralizando com IgG, que você transferiu de alguém por plasmaféreas e infundiu em outra pessoa, nem assim a gente garante que a doença vai regredir, porque dano feito é dano feito imunológico, já está infiltrado, já está consolidado. Né? Então, pode ter algum benefício, mas ninguém sabe a extensão do benefício ainda não. Isso a gente faz até em outras coisas, citomegalovírus, você vende soro hiperimune, citomegalo grave, refratos terapias, né? Mas, então, pelo menos, a melhor situação atual era, eu sou IgG positivo. E para avaliar isso, podia ser um teste rápido, que é menos sensível, ou um teste coletando sangue normal. Eu ia falar dos dois tipos. Um é teste rápido de 10 minutos, do o outro dedinho. é a coleta venosa, do dedinho. E o o outro outro é normal. sangue, coleta de sangue como se fosse um hemograma. Sangue corre naquelas máquinas grandes, hoje a gente tem, faz por quimiluminescência, é robusto e é quantitativo, me mostra título. Titulagem. Tem quantas unidades por... exatamente, tem titulagem. A gente não tem uma correlação de que título é, mas talvez a gente tenha no futuro próximo. Vai ser útil saber que você tem bastante ou tem pouco. Exatamente. Estamos então, aprendendo, né, tudo. Inclusive, do ponto de vista epidemiológico, nós teremos que ver 1 ano, 2 anos, para poder também ter outras epidemiológicas. Sim. Porque só saberemos se essa imunidade de IgG vai ser uma imunidade demorada, uma imunidade permanente, quando tivermos o próximo ano. E saberemos se tem o mesmo vírus circulando ainda, ou se apareceu algum vírus mutado, né, do SARS-CoV-2, melhor ou pior, a gente não sabe. Geralmente, quando a mutação é adaptativa, né? Então é para dar mais força ao ser vivo. Esperemos que isso não aconteça com o SARS-CoV-2. Né? Claro. Agora, um outro ponto que você levantou foi a testagem em massa na população não exposta. Sim. Provavelmente a utilidade vai ser limitada por algumas razões. Por quê? Primeiro, se a gente está no lockdown, todo mundo protegido, que tem que ser feito para preservar os velhos, os suscetíveis, não estourar o sistema de saúde e levar a maior mortalidade, a maior parte da população é positiva. Você vê que um estudo da Califórnia altamente criticado mostrou 2 ou 3%. Um estudo no Rio Grande do Sul, feito que foi mais bem ou recente. Menos, foi 0,5%, né? 0,05%. Menos de 2%. Eu tinha lido 2% também. Então, a testagem em massa está uma abordagem razoável nesse caso, para dizer assim, tu volta para trabalhar, tu não volta para trabalhar. O custo é muito alto para o benefício nesse caso. Se fosse para gastar dinheiro limitado público em uma abordagem, eu obviamente apostaria na testagem dos lactantes e forma de isolamento social. Porque agora ainda é muito cedo para ter uma massa de pessoas IgG positivas que justifique essa testagem realmente em escala. Ninguém fez isso. A Coreia não fez isso por uma razão. A China não fez isso por uma razão. Né? Ou seja, então, quando a gente fala... A sua imagem está falhando, às vezes, um pouquinho, escurecendo, mas não cortou em nenhum momento. Tá tudo bem. Eu estou aproveitando o intervalo para te dizer. Bom, então, testagem em massa, que parece ser para qualquer um, por bom senso, pareceria ser uma testagem de todos. Na verdade, não é uma coisa que vale a pena, não é efetivo e nem tem um bom custo-benefício, nem teria. Então, quando se fala em testagem em massa, mesmo no caso da Coreia, da Alemanha, que são países que testaram bastante, é testagem de grupos triados, de grupos específicos, para que a gente possa usar o melhor exame na fase correta para ter as respostas corretas, considerando que os exames eles não têm ainda uma sensibilidade tão alta, né, de 90%, 100%, como a gente gostaria. Né? São ainda sensibilidades baixas e nós poderíamos estar jogando dinheiro fora, jogando recurso que já é escasso e que nós precisamos nas outras frentes também, que não só na frente do diagnóstico e na orientação das medidas epidemiológicas. Eu queria só falar mais uma coisinha a respeito disso. Aqui em Teresina, o nosso prefeito, ele estava fazendo estudos para fazer um decreto em que, para a volta dos estabelecimentos de comércio e serviços, haveria a obrigatoriedade do empresário testar os seus funcionários todos para a imunidade, garantindo assim que eles pudessem voltar ao trabalho sem risco de transmissão. Eu queria que você me dissesse
e que isso é muito importante que seja bem pontuado, qual seria a efetividade desse tipo de medida, considerando que é uma medida que vai onerar uma categoria que está bastante afetada economicamente pelo fato de não estar produzindo, né? Que é um Sim. efeito colateral do isolamento. O isolamento é importantíssimo para evitar a transmissibilidade, para evitar a sobrecarga dos serviços de saúde e a maior mortalidade das pessoas também, para proteger grupos de risco, etc. Mas isso tem um efeito colateral em cima das nossas rotinas, das nossas atividades profissionais e da produção econômica como um todo. Então, esse teste, por tudo que nós falamos agora, o teste imunológico, ele não seria um teste adequado para massivamente garantir a segurança do retorno ao trabalho. É isso? Não. Primeiro que eu ia forçar o empresário a gastar muito dinheiro e ninguém ia voltar a trabalhar. Então, o comércio não vai reabrir. Há uma taxa de 0,5 de imunidade na população geral. A probabilidade de alguém voltar a trabalhar é praticamente nula. 0,5%, 2%. Exatamente. É baixíssimo. Se seja 1 ou 2%. Né? Assim, é bastante improvável. Segundo, isso não garante nos pacientes que... Ou seja, quem está IgG positivo realmente seria um indivíduo que não portaria vírus, mas tem um tempo já bom que ele entrou em contato com o coronavírus. Mas, como eu falei, a taxa de positividade é muito baixa, não justifica como ferramenta de retada no mercado de trabalho. Uhum. Acho que não tem. Acho que a decisão nesse caso tem que ser passada do pico de infecção. O único teste que era bom para você mostrar que o indivíduo que tinha utilidade para dizer que não vai ter indivíduos contaminantes do resto da força de trabalho é o PCR, que a gente espaça em alguns dias, como tem serviço que tem feito a cada 7 dias, para saber se o seu grupo de funcionários está saudável, ou como tem feito em outros lugares em escala, por aferição indireta de temperatura e outros parâmetros de doença, mas onera demais e não é o que, se for voltar, você vai testar 100 trabalhadores para um voltar a trabalhar. Realmente, a gente não tem massa imunizada na população, a gente não tem massa imunizada na população. Infelizmente, seria muito bom se pudesse, né? Porque... O recurso teria que ser usado a outra coisa, para identificar rapidamente os pacientes que estão graves, os pacientes que são sintomáticos na população geral e seus contactantes, aumentar o confinamento ou setorizar o confinamento para esses indivíduos numa época que a gente pudesse, ou seja, aumentar a testagem em massa dos indivíduos de grupos adequados e não da população geral. Ninguém fez isso, não tem condições de ninguém fazer isso. Então, esse é um esclarecimento extremamente importante. As pessoas estão achando muito bom que esse esclarecimento possa ser dito aqui para todos nós. Essa percentagem... Estão perguntando aqui qual é a percentagem de testes de RT-PCR nos profissionais de saúde. 25%, 30% aqui em Recife, positivos. 25% a 30%? Bem alto. Dos que chegam aqui são RT-PCR positivos. Veja, a taxa, porque a gente fez muito profissional de saúde. Tá? O que é que tem acontecido? A gente tem uma taxa de positividade de 30%, 40%, 50%. Está chegando hoje, a gente liberou, sei lá, uns 400 laudos, 70% a taxa de positividade. Tá? Ou seja, a epidemia está realmente rampando para os seus picos. Aqui, pelo menos no estado de Pernambuco, eu não sei como está no estado de Piauí, cada um vai ter seu tempo. A epidemia dos ricos de São Paulo, classe A, já passou. Já passou. Uhum. Eu vejo os números do Einstein, estão extremamente estáveis há semanas, declínio da utilização de leitos de UTI, declínio dos internados, ou seja, quem trouxe importado de fora, obviamente que foi uma doença que veio de fora, já passou, que agora a tragédia é agora que está acontecendo, que está descendo para as outras camadas sociais, que onde a tragédia é bem maior. A tendência é respeitar menos confinamento, porque a gente tem visto, eu vejo nas periferias aqui, nas cidades ao redor da região metropolitana, é pouco respeitado o confinamento por várias razões, principalmente educacionais. Tem gente que dá um mau exemplo na televisão, mas por várias razões, mostrando que não, talvez seja ok, vou ter só uma gripezinha, isso vai levar a um colapso, como está levando no Amazonas, no Pará. Mas difícil algum estado escapar do colapso do jeito que a gente tem a situação atual de infecção maciça. Então, a gente está vendo os números chegar a 70% de positividade atualmente. Aí sim, a testagem é essa. A gente está aqui se matando e o LACEN, a gente ajuda o LACEN aqui, a gente é parceiro do estado de Pernambuco, chegava 20, chegava 30, ontem chegaram 300 amostras pela manhã.
O LACEN estava na sexta-feira com 1.200, ou seja, e com 70% de positividade, 50 a 70. Muitos desses profissionais de saúde. Profissionais de saúde são muito afetados. Aqui a impressão é que 30% da força de saúde está sendo contaminada, de modo geral, está assim a turma. E um teste leva vários outros. Que eu entrei em contato com o João, com o Lúcio Noleto, que entrou em contato comigo, que entrou em contato com você. Então isso obviamente eu não vejo faltar EPI aqui, eu não vejo esse problema de EPI, pelo menos aqui eu não estou sentindo problema de EPI local. Tem dificuldade para conseguir ainda, mas vai desenrolando. Mas social inicial está atingido, todo mundo, nós estamos na linha de frente. Eu estou trabalhando todo dia, expondo aqui no laboratório, 50 pessoas trabalhando, todos os dias não tem o que fazer, feito você e outros, né? Então, assim, tendo que trabalhar, se expõe e se infecta, querendo ou não, acaba se infectando. Então, tem que ter cuidado. Esses dados, esses esclarecimentos, eles são muitíssimo importantes para nós. E já tem novos tipos de discussões baseado no fato de que 80% da população é usuário do SUS, né? O restante, 20%, é que é o usuário dos sistemas suplementares de saúde. E que a distribuição de leitos, ela não ela não segue essa mesma lógica. Na verdade, nós temos 50% dos leitos de UTI na rede privada e 50% somente, né? Está meio a meio. Então, é 50% para atender 80% da população. Não fecha. É uma conta realmente que não fecha. Então, nós precisamos desenvolver, aprender alguma forma de fazer a equação funcionar. Ou seja, nós evitarmos a doença, proteger as pessoas e, ao mesmo tempo, garantirmos de uma forma, não sei ainda exatamente qual, que as pessoas possam voltar à sua atividade econômica de forma verticalizada, ou seja, com todos os cuidados e paulatinamente, para que a gente não piore essa situação que já se desenha como um cenário extremamente preocupante. É uma equação difícil para todos os setores, para todas as pessoas, né, que têm seu grau de contribuição, mas é preciso que a gente encontre uma saída. Não sou muito otimista quanto ao SUS, não. Eu estou visto desde o comecinho, como as coisas se iniciaram em São Paulo e em outros lugares, a situação da gente não é difícil. Ou seja, não tem estrutura, como você falou, o número de leitos é reduzido. Leite de UTI em tempos normais já eram difíceis, apesar de ter aumentado, feito hospital de campanha. Já sabe que um leite de UTI não era fácil de conseguir pré-Covid. Já havíamos todo mundo sabe disso. Né? Quanto mais pós-Covid, então, composto a isso, uma população mais suscetível, maior número de pessoas por domicílio, menor nível educacional, portanto, tende a respeitar menos pelo menor entendimento da gravidade do problema. Ou seja, assim, eu tenho um pouco de otimismo quanto a isso. A gente não consegue nem testar essa população de forma adequada. Isolar como? Um indivíduo que mora num vão só com 6 pessoas. Me diga como é que você isola uma pessoa dessa. Você tendo uma casa com 3 quartos ou 4, você fica em um. Você tem um vão inteiro, onde está a cozinha, a sala e o quarto, todo mundo dorme no colchão. Como é que se isola uma pessoa dessa? É muito complicado. Não tem isolamento. Vai mandar, o menino não pode ficar brincando na rua, não. Tá o repórter dizendo, o menino jogando uma quadra de terra, volta para dentro de casa, voltar para dentro de casa para um vão único. Ou seja, tem uns problemas sociais nossos aqui que vão levar a o que está acontecendo no Amazonas, infelizmente, né? Então, eu achava, inclusive, que Pernambuco também estivesse numa situação assim, como o estado do Amazonas tem sido noticiado. Mas Pernambuco parece que já está mais tranquilo. Não, mais de 90% da taxa de ocupação do leito do TI. Eles aqui agiram rápido, aumentaram, assim, o confinamento foi bem precoce, a gente está sem aula já faz mais de um mês, né? Então teve alguns governadores que foram rápidos. Aqui foi bem rápido, criou hospital, vários, a pessoa está ligando. Nós estamos... É porque ele ligou, piscou, dizendo, criaram os plano de campanha, isolaram, confinaram cedo. Assim, o governo aqui foi bem eficiente. Mas não tem eficiência que bata o vírus, não. Você pode até querer se preparar, mas não tem estrutura. Você está vendo que a conta não bate entre leite do TI e leite de... Ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte mesmo, como está aqui Ritinha dizendo, que é fazer o que pode para evitar, assim, para evitar a propagação da doença. Mas isso nas classes inferiores é difícil de fazer. Se o Estado quiser gastar um bom dinheiro, é esse. É com testagem e tentativa de isolamento desse pessoal. O que é muito difícil, nem com teste. Pode ter o teste todo do mundo, mandar ele para casa da mesma coisa. Infelizmente, é isso.
Então, Recife, Pernambuco, Recife especificamente, já voltou aos atendimentos eletivos de não, saúde? tudo fechado. Tudo fechado ainda. Tudo fechado, tudo fechado. Sem previsão ainda, não tem nem data para retorno aqui ainda não. Até o pessoal está pedindo repetidamente aqui, sensibilidade do PCR. Sensibilidade do PCR, se for no lavado brônquico, tá? Só para 93%. PCR é a única forma de dar o diagnóstico atual. Então, PCR tem que ser o padrão ouro. Mas depende do material utilizado. Lavado aspirado brônquico dá mais de 90% positivo você tendo Covid, tá? Nasofaringeu, em torno de 70%, mas nasofaringeu, provavelmente em torno... Assim, saiu um paper, mas muito pequeno, tinha muito pouco swab, que todo mundo cita 63%, mas o paper é ruim. De swab nasofaringeu tem uma quantidade pequena, tem muito lavado bronco ou escarro induzido, né? O escarro bem profundo, não saliva, escarro mesmo. Tem que ser. Tipo, então acho-se que em torno de 70% pelo menos no primeiro dia de sintoma, mas não tem nada melhor do que o PCR para diagnóstico. A gente não pode fazer um lavado bronco, que é o padrão ouro, que a gente sabe para várias doenças pulmonares infecciosas, mas assim o acesso é difícil. Então, às vezes quando é o primeiro é negativo, se a clínica é característica, repete 72 horas depois, repete o PCR que pode positivar. Então, um teste negativo não nega a doença, a presença de doença, tá? É um bom indicativo que não tem uma carga viral alta, pelo menos inicialmente, mas se persiste a suspeita clínica, repete com 72 horas. Repete-se o teste com 3 dias, com 72 horas, né? Porque exceções, citações de exceção, mas manteve a doença clínica, progrediu, e você acha, a única opção é repetir com um novo swab depois. Ok. Beleza, acho que minha bateria vai acabar. Sua bateria vai acabar, então a gente já está sabendo que se cair a live é porque a bateria do Dr. Bosco acabou. E a gente vai... Acabou. Bosco. O velho seu carrego. Mas enquanto ela não acaba, eu tinha aí uma listinha de perguntas, a gente foi levando... Mas, eu vou tentar procurando o carregador, quando você fala, eu vou passando no laboratório. Tá bom. Eu vou procurar aqui na minha lista de perguntas. A gente já falou sobre a testagem em massa. Era interessante a gente saber também se a testagem em massa seria aquilo que poderia nos falar sobre a gente já ter ou não atingido, em que caminho estamos para atingir a imunidade de rebanho, a famosa imunidade de rebanho. Sim, está longe. É só adiantar. Está muito longe, né? Está muito longe, porque a chamada imunidade de rebanho é quando a maior parte da população está imunizada. Passa dos 50%. Então, a queda da taxa de infecção, nesse caso, é por imunização da maioria da população. Consegui um carregador aqui. Quando, na verdade, as pessoas não se infectam mais, porque a maioria é IgG positivo. Pronto, imunidade de rebanho, o próximo disso era ótimo para testar IgG em massa, para dizer, tu tem ou você não tem. A gente está bastante longe, você vê. Pelos números publicados até agora, a gente tá talvez não atinja nessa epidemia, porque ninguém dá para liberar para ter imunidade de rebanho, porque o custo de vidas é muito alto. Não dá para a gente expor 50% da população e a janela de tempo curta vai morrer todo mundo, porque não vai ter leito. Mesmo que morra 1%, 2%, que seja, botando na conta os assintomáticos, talvez seja abaixo de que isso, né? Abaixo disso. Mesmo assim, é gente demais para uma fase aguda para você fazer isso. Então longe. Imunidade de rebanho, quando passa de 50% de imunidade, a gente não vai atingir. Basicamente, não vai existir isso, porque ninguém é maluco de deixar existir. Pode ter um grupo muito pequeno de pessoas em uma comunidade específica, né? Mas, assim, de modo geral, populacional, é muito difícil. Para você ter 70%, 80% de forma que... Né, acima de 50% de forma que mitigasse a transmissão, caísse de abaixo de 1 a taxa de transmissão, né, na população geral, de 1 para 1, é muito, muito improvável que aconteça. É uma pena, né? O mecanismo natural, então, ele não é uma opção. Pelo custo de vidas, e não só vidas de Covid, mas vidas de outras doenças também que precisariam do sistema de saúde não poderão ser atendidas por conta da sobrecarga, do real colapso, né? da utilização de 100% da rede de assistência. Então, sim. A salvação da gente é normal, sem mágica, é a vacina. Né? Ou seja, quando a vacina for desenvolvida e ano que vem ou final do ano for começar a ser utilizada em escala,
aí sim a gente vai mudar de rebanho grosso, né? Mas Induzido, por vacinação. mas não natural. Mas não natural, Por exatamente. Por vacinação. vacinação. Entretanto, Vacinação é vacinas ainda são uma coisa bem distante. Nós não vemos uma vacina concreta no nosso horizonte, concreta e segura. Vemos. A não, gente ouve assim, falar do começaram o teste humanos. Eu vi, não vi é, artigo, vi só notícia que não tem artigo disso que não tem. A notícia que começaram o teste humano em Inglaterra, começou o teste humano em mais de um país. A gente começar teste humano, acabar o clinical trial, ser aprovado por um órgão regulador, ser fabricado, ser distribuído em escala, tem um buraquinho. de Então a tempo bem turma está dizendo, em grande. setembro vai ter vacina. Não vai ter vacina em Eu setembro. também não acredito Não quando tem vejo condições de ter vacina. essas previsões de neste ano vamos ter uma vacina. De Não. jeito nenhum. É improvável. Acho que se no último trimestre desse ano a gente tiver uma vacina, seria um avanço extraordinário. Gates está tentando ajudar com isso, paralelizando o teste de vacina. Falhou de O novo. telefone tocou. O telefone tocou. A custo de alguns bilhões, né, para paralelizar da Fundação Gates, que deve dar alguma velocidade aos candidatos, mas mesmo assim tem um processo longo O problema é o entre processo. testar, ver que O investimento é grande, tem gente pesquisando, mas o próprio é, processo de desenvolvimento é demorado. eu não tenho assim, se fosse no último trimestre do ano, já ia ser uma vitória muito grande. Antes Seria... disso, sem chance. eu queria que você nos dissesse o que é o GDF e se o Einstein e o Genômica participam do GDF. Só para esclarecer um pouquinho, seria um grupo de parceria público-privada para atendimento da demanda dos exames, dos testes? GDF. Desculpa. Falhou. Aquela parceria entre o público e o privado para a realização de testes. Sim, e o GDF. GDF. O celular está falhando um pouquinho, a imagem do Dr. Bosco está congelando de vez em quando. E o que eu estou perguntando agora é sobre o GDF. Eu estava desligando o telefone, estava tocando o telefone aqui. Quando toca, ele congela a imagem. E a gente não ouve nem nada. Não consegue falar. Não, Joeline, infelizmente, pelo que o doutor Bosco diz, a vacina não deve sair esse ano, absolutamente. Bom, eu acredito. Você está ouvindo agora? Sim, Eu GDF. tentei botar em coisa aqui. Então, as parcerias que eu tenho visto efetivas agora são as parcerias público-privadas para a realização dos testes em escala, como tem uma grande entre o governo federal e a DASA, né, que é um laboratório, o maior laboratório de medicina diagnóstica da América Latina. Tem mais de 700 unidades, a DASA tem, e fez essa parceria, como eles têm uma capilaridade gigantesca para absorver parte dessa demanda que os LACENs não conseguem absorver. Exatamente. Como eles têm, por exemplo, cada estado, cidade tem uma bandeira diferente da DASA. É SERP aqui em Pernambuco, Gilcidrim, em cada estado tem uma rede de laboratórios que foi comprada pela DASA, então tem essa parceria maior em escala, para ver se não sei quando vai começar a rodar efetivamente, a promessa de 3 milhões de testes por dentro dessa rede, né? Eu não sei se isso vai conseguir ser feito assim efetivamente quando começar a rodar, mas teoricamente é para acessar via essas unidades. Fora isso, tem várias outras parcerias feitas, o governo do estado de Pernambuco tem conosco aqui em Pernambuco e em alguns municípios que também ajudam a absorver parte dessa demanda gigantesca que os laboratórios centrais não, obviamente, como ninguém está preparado sozinho para absorver. Todos os laboratórios sofreram muito com isso, independente do tamanho, porque acabaram os insumos para fazer testagem. A gente ficou com o resto que sobrava da Europa e dos Estados Unidos, basicamente, que os produtores são todos lá. E só vinha para cá o que acabou, uma pequena cota, uma fração das cotas destinadas à Europa e à América Latina. Então a gente ficou bem no aperto, com capacidade para aumentar. Eu vi isso aqui, Genômica, no Einstein, em outros laboratórios, todo mundo que poderia aumentar seu volume de testagem até dobrar, não fazia e ainda não faz por falta de insumo. Você viu em todo lugar mostrando, né? É outro gargalo importantíssimo, né, que dificulta a condução adequada dessa situação que nós vivemos. A gente não tem insumo nenhum, depende de tudo importado?
Bom, nós não sabemos muito mais sobre o coronavírus, nós sabemos ainda como é que é realmente sua capacidade de mutação. Então, para essas respostas todas, e até inclusive para saber se uma vacina que seja desenvolvida para esse coronavírus poderá funcionar para os próximos anos, todas essas ainda são. A nossa conexão caiu pelo tempo, foi salva a primeira parte, e vamos ver se o doutor Bosco volta para dizer tchau para nós, mas se ele não voltar, a gente vai entender também. A gente sabe que o Instagram, ele permite lives de 40 minutos até 1 hora, né? Nós extrapolamos. E doutor Bosco deve voltar já para nós, para nos despedirmos. Eu estava perguntando sobre a capacidade mutar. Sim, Bosco, voltamos. Ok. Caímos, mas voltamos. Então, eu estava explicando para as pessoas que eu estava perguntando, para que a gente possa se despedir, sobre algum conhecimento da capacidade mutagênica que nós não temos, que nós vamos ter que esperar mais tempo aí, 1 ano, 2 anos, sei lá quantos anos, para que a gente possa saber qual é o potencial de mutação desse vírus e se uma vacina que seja desenvolvida hoje vai ser uma vacina que vai funcionar para as próximas edições do vírus, se houver, né? E também isso significaria que a imunidade desenvolvida para esse talvez não seja eficiente no próximo que surja. A gente já viu outros coronavírus, como você falou no início, né? E agora esse. Mas... assim, tem algum dado sobre isso, sabia? Já tem? Não, sobre essa não, mas inferindo do passado. Sim. Os vírus mais invasivos de doença grave, os coronas invasivos, durões, SARS e MERS, eles aparentemente conferem imunidade duradoura. Se a gente for na mesma linha e SARS-CoV-2, tá? Então pode haver é uma indicação indireta, obviamente, que poderia ser conferir imunidade duradoura. Os vírus menos invasivos, que causam quadros gripais leves, não conferem imunidade duradoura. NL63, todos os outros que são os corona que são comuns, sazonais, não causam doença mais invasiva, doença grave, não conferem imunidade duradoura. Pelo tipo de doença clínica, a gente está na categoria dos outros dois, que conferiram imunidade duradoura. Então, há pelo menos uma esperança que a gente consiga, fazendo uma vacina, não tem que fazer uma vacina feita influenza, porque é uma vacina trabalhosa, que todo ano tem que fazer uma. Mas a gente também tem o outro lado da história, que é a AIDS, né? Para a AIDS, há 30 anos pesquisas para vacinas são desenvolvidas, são feitas e nunca se chegou a algum resultado que pudesse ser efetivo, infelizmente. E também é uma doença viral, enfim. Se pegar um vírus esperto, se fosse esperto o corona como o HIV a gente não sai do outro lado mais nunca, né? Não, esperemos que não. Dengue tem vacina, né? Assim, entrou uma vacina com efetividade, mas tem sorotipo 1, sorotipo 2, sorotipo 3, sorotipo 4 e fica dando balão na gente. Exato. Um balão em cima do outro. E, então, não é fácil lidar com vírus, não. Drogas são difíceis de desenvolver, são muito poucas doenças virais que você pode ter uma droga. Tanto que é o famoso, vai para casa e toma dipirona, né? Você não tem nada. Isso é o famoso, isso é uma virose. Isso é o famoso, isso é uma virose. Pode ir para casa e tomar... Não pode mais, isso aí vai mudar. Quando falar pois em virose... mas por isso é difícil. Vírus é difícil. Vírus não tem maquinaria própria para se multiplicar. Utiliza maquinaria humana. Então, se você, quando interfere num ciclo desse, pode interferir em ciclos. As drogas têm que ser muito específicas para não causar mais dano do que ajudar, porque ele usa basicamente sequestra toda a maquinaria humana, celular, para se multiplicar. Ele não tem condições de fazer sozinho. Se integra no genoma ou deixa um genoma extragenômico, uma cópia, faz proteínas, faz a célula utilizar todas as suas proteínas para fazer cápsula, para fazer componente interno, faz o shedding de novo e vai infectar uma outra célula e um outro indivíduo, né? Nunca é fácil. Por isso que a gente tem tão pouco. Tem Tamiflu, tem ganciclovir, esses para citomegalo, tem os antivirais que a gente está, pelo menos, segurando a barra em HIV. Então, até para droga, não é fácil. Não é simples, não é simples. Tem os dois candidatos interessantes, que não é doxicloroquina, com azitromicina, nem ivermectina, nem Anitta, só a cantora para alegrar a gente, né? Quem gosta. Sim, a Anitta. De ponto de vista de droga, não. É feito da Gilead, tem essa droga Remdesivir, que é promissora, né?
é específica contra a corona. Vamos ver o clinical trial, né, quando sair. O que a gente sabe é que chegou na fase inflamatória, uma fase de maior gravidade da doença, e infelizmente o dano está feito, e aí o que nós vamos ter que tentar não é eliminar o vírus, é tentar tratar o dano. Isso, é por isso que tem uma droga promissora também, que são inibidores pequenas moléculas inibidores da via JAK-STAT, que é uma via de inflamação, que é usada em artrite reumatoide, que é uma outra doença inflamatória, que está sendo testada para inibir a cascata, a tempestade de citocina inflamatória. A famosa, né? É a famosa, né? Então tem doença, tem droga para isso que entrou no clinical trial agora, promissor para uma determinada fase, ou seja, para quando você tem doença grave que talvez esfriar o processo imune vá ser interessante. Então, esses são candidatos interessantes, mais do que esse que a gente ouve na mídia aí. E a hidroxicloroquina no Einstein é usada nas fases precoces, no tratamento ambulatorial? Foi usada desde o início, estavam conduzindo um clinical trial, já que não tinha dado, é aquela história, não sabe se faz mal, vamos fazer, então estava sendo utilizado. Não sei clinicamente como foi o segmento deles, eu não tenho notícia de como andou. Foi baseado nos Estados Unidos, num clinical trial pequeno que eles fizeram, não teve benefício, né? Ou seja, não tem ou seja, ainda está aberto. Aqueles franceses, certamente sem grupo de controle, foi porcaria, só mídia, um esparrela sem um grupo de controle. Os dois últimos, pelo menos um retrospectivo e um prospectivo pequeno, que são dados de melhor qualidade, não mostraram benefício. Mas fizeram, sim. Mas entretanto, nesses estudos aí que você está falando, esses últimos dois, a indicação foi para a fase mais tardia de uso intra-hospitalar. Então, esse é o X da questão. E eu, por enquanto, prefiro ter alguma coisa do que ter coisa nenhuma. Pois é. Pode ser essa a história. Todo mundo está usando porque, como é pouco tóxica, não é que não existe toxicidade. Principalmente cardíaco com alagamento do QT, né? Ou seja, você pode ter síndrome de arritmia. Fora a doença ocular é muito incomum, só em doses mais altas. E por longo... Exatamente. Então, não tem o que fazer, tenta pelo menos, não tem dado ainda, mas espero que a gente tenha, antes do final da epidemia, da pandemia, tenha um dadozinho melhor. Espero, porque o que é importantíssimo que se desenvolva além dos testes é algum tratamento que a gente possa acreditar e confiar para que a gente diminua o temor, possa pensar em algum tipo de vida razoavelmente normal novamente. Bozo, eu quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Dizer que nós vamos deixar salvo, sim, nos stories do Hospital Otorrinos, para que a gente possa, quem chegou depois, ver no mês, quem não pôde ver, que veja. Enfim, por 24 horas vai estar aí nos stories da Clínica Otorrino. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer. Eu agradeço o convite. Obrigado a você, obrigado a Lúcia. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau.